Olá, meus queridos, graça e paz, estamos aqui em mais uma palavra que seja edificante para a nossa vida e nós estamos conversando nesta série sobre os milagres de Jesus, coisas tremendas que Jesus fez nesta terra. E se tudo que ele fez, como nos diz o próprio João, fosse ser escrito, fosse ser registrado, os livros das bibliotecas de todo mundo não caberiam, não suportariam. Mas hoje nós queremos falar sobre o primeiro milagre de Jesus registrado nas Escrituras, e foi numa festa de casamento. João capítulo 2 nos fala que esta festa aconteceu lá em Caná da Galileia. Você deve conhecer esta passagem. Eu vou ler apenas alguns versículos. Quando Jesus, verso 7 em diante, diz: Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, ele disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo e disse: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Depois, quando todos já beberam, então ele coloca o de qualidade inferior. Então, Jesus começou assim os seus sinais, os seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que coisa tremenda! Jesus transformar ali a água em vinho. Nós sabemos que o vinho, uma referência, muitas referências bíblicas, significa prosperidade, a felicidade. Dentro de um casamento judeu, vinho significava exatamente isso. Faltar vinho numa festa que durava alguns dias, 7 dias, era uma humilhação. Você sabe que o casamento poderia até acabar por causa disso, porque o pai da noiva certamente faria a observação de que o noivo não seria capaz de manter a sua filha, de dar à sua filha o que ela necessitaria durante a vida matrimonial. E isso é muito interessante, meus amados. Primeiro, Jesus começar, e nos fica registrado os seus milagres de uma festa de casamento. Jesus estava ali presente. E Jesus, ele quer estar nas nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos. Ele quer ser convidado a estar presente na nossa história, na nossa vida. Mas naquela festa, naquele momento, seria uma grande atribulação, uma grande humilhação, uma vergonha, faltar o vinho. Jesus, sabendo disso, nos deixa este grande momento da história bíblica. Ele transforma a água em vinho. Aquele homem, o sommelier, o cerimonialista, ele prova o vinho que Jesus havia transformado em água e diz assim: poxa, mas geralmente as pessoas oferecem o melhor vinho, no começo da festa, e no final inferior, porque as pessoas já beberam. E ele fala: mas você guardou até agora o melhor. Ah, meu amado, quantas lições nós podemos trazer para a nossa vida. O Jesus de Nazaré, que fez milagres lá na terra de Canaã, naquele casamento, é o mesmo que continua fazendo milagres hoje. Ele compreende as nossas situações, os momentos que estamos vivendo. Quantos momentos da nossa vida nós vamos nos sentindo envergonhados por causa de algumas situações, humilhados até mesmo por causa de alguns momentos da nossa vida, quando não temos em nós mesmos forças para resolver algumas questões, quando estamos tão limitados, tão aprisionados em algumas questões e não conseguimos mudar a história, por mais que nós nos empenhássemos, por mais que nós colocássemos todas as nossas forças, não conseguimos mudar, não conseguimos transformar algumas realidades que nos cercam, e elas vão nos aprisionando, trazendo humilhação, trazendo vergonha. Quantas das coisas vão se perdendo na nossa vida porque nós não temos condições emocionais, financeiras e espirituais de mantê-las firmemente sobre o nosso controle, E é muito interessante porque muitas das coisas da nossa vida vão indo por água abaixo. Muitos casamentos, muitos relacionamentos, muitas famílias vivendo crises
tremendas, muitos negócios, muitos empresários numa época como esta, né, colocando tudo a perder, tudo indo por água abaixo, toda uma construção, muitas famílias sofrendo pela perda, né, de um ente querido, quem sabe do mantenedor de uma casa, muitas coisas acontecendo nesse período tão difícil, tão complicado, tão adverso que nós estamos passando. Querido, convide Jesus, porque Jesus ele é poderoso para transformar toda e qualquer adversidade. Ele é poderoso para fazer um milagre, basta Ele querer, Ele vai dar ordem, sabe, para que um milagre chegue na sua casa, na sua vida, nisso que você está vendo se perder diante de você, sabe, neste sofrimento, nesta fraqueza que não faz com que você reaja diante de alguns momentos, de algumas crises, de alguns problemas. Convide Jesus para estar presente na sua vida, na sua casa, no seu negócio, na sua saúde. Chame Ele e peça a Ele: Senhor, eu sei que o Senhor pode transformar essa história, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, eu sei que o Senhor se importa comigo. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que pedimos, do que aquilo que almejamos. E com certeza, meu amado, assim como o vinho que Jesus transformou ali, o melhor vinho, aquela água transformada em vinho, foi o melhor. Eu creio que há algo melhor ainda da parte de Deus a ser derramado sobre a sua vida. A melhor coisa que poderia acontecer na nossa vida já aconteceu, que é a presença de Jesus, dele ter vindo a esta terra, ter morrido por nós, ter derramado todo o amor dele ali na cruz do Calvário. Mas excelentes coisas prosseguem junto com a salvação. Então, meu amado, que você possa de verdade convidar o Senhor Jesus. E quando Jesus realizou este primeiro milagre, como registrado aqui como o primeiro milagre, João mesmo fala assim: ele começou, os seus discípulos creram nele, ele começou e não parou mais. Ele continua fazendo milagres, fez naquela época, quando caminhava aqui na terra, e continua fazendo hoje. Clame hoje ao Senhor pelo milagre, apresente a Ele a sua necessidade. Talvez Ele vai falar alguma coisa com você, você vai ter o discernimento de fazer alguma coisa estranha. Pegue água, coloque dentro das talhas, dentro desses potes aí. Não é? Foi o que Ele falou para aqueles serventes e eles simplesmente obedeceram. Quem quer um milagre precisa estar na rota da obediência. Talvez sejam alguns posicionamentos meio absurdo para os homens, meio absurdo para as pessoas, mas não pode ser absurdo por aquele que caminha, aquele que persevera pela fé, aquele que se posiciona pela fé, aquele que crê que o Senhor, Ele continua vivo, operante e trazendo milagres para a nossa vida, mudando a nossa história, mudando as nossas circunstâncias. Seja qual for o momento que nós estejamos vivendo, clame por Ele, busque a Ele aí, entre seriamente num propósito de busca e da manifestação do poder do Senhor na sua vida. Ele começou os milagres não acabaram, e que neste momento, você aí, onde você estiver, você possa já começar a viver o milagre do Senhor na sua vida. E o maior milagre é a salvação. E se você ainda não experimentou o milagre da salvação, você também pode experimentar. Você pode abrir o seu coração para Ele e dizer para Ele: Senhor, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida ao Senhor. Faça de mim um servo. E eu confesso o Senhor Jesus como Senhor e bom pastor da minha vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você receba do milagre de Jesus aí na sua vida. Amém? E Deus abençoe você. Se você quiser nos ajudar a levar esta palavra ainda para o coração de muitas pessoas, esteja compartilhando, esteja dando um joinha aí. E lá nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, que aqui na Igreja Batista Central em Coelho Neto nós temos os turnos de oração funcionando, uma jornada de oração funcionando neste tempo, todos os dias. E nós estamos encaminhando o seu pedido de oração para a nossa tenda
de oração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa com saúde, graça e paz. Fique na paz, que Jesus te abençoe. Receba do milagre aí. Amém.